Vamos à resolução da questão 3, tá? Da segunda fase da OBFEP de 2018, nível C, tá bom? Ela diz o seguinte: em 1831, Faraday havia reduzido o número de aulas e começou a chegar mais cedo ao laboratório. Após meses de pesquisa, ele escreve para o amigo Richard Phillips: Prezado Phillips, estou me ocupando mais uma vez com eletromagnetismo e acho que descobri algo importante, mas não sei dizer. Talvez depois de todo o meu trabalho eu esteja a ponto de pescar, e não um peixe, uma alga. Não era uma alga, e depois de mais alguns dias de trabalho, ele obteve o resultado decisivo. Em outubro daquele ano, ele teve condições de apresentá-lo de uma forma muito simples. Faraday apenas segurou uma barra imantada numa mão e uma bobina de fio na outra. Aproximou o ímã da bobina e surgiu uma corrente elétrica no fio da bobina. Manteve o ímã imóvel e a corrente parou. Moveu outra vez o ímã e a corrente surgiu outra vez. Quando movia o ímã nas proximidades do fio, ele criava uma corrente elétrica. Essa descoberta de Faraday possibilitou a obtenção de energia elétrica. Atualmente, nas grandes usinas hidrelétricas, a energia gerada é transmitida e distribuída na forma alternada. Essa alternância tem sua representação matemática fornecida por uma função trigonométrica como, por exemplo, U é igual a U, que multiplica o cosseno de ômega-t mais φ. No entanto, a conta de energia elétrica e os cálculos que se procedem fazem referência a uma tensão de valor contínuo, 127 watts ou 220 watts, conhecidos como tensão eficaz. Algumas pessoas imaginam que estes valores fazem referência ao valor máximo da tensão, mas isto é falso. Ele resulta da divisão do valor máximo por raiz de 2. Simples assim. Então, quando uma tensão alternada definida pela função U é igual a 177,8 cosseno de 377t é aplicada a um resistor ohmico de 10 ômega, qual será a energia elétrica consumida pela resistência após 20 segundos de uso? Considere raiz de 2 é igual a 1,4. Então, vamos lá, a nossa resoluçãozinha, né? Nós temos que foi dado a seguinte função. U é igual a 177,8 cosseno de 337t. Observe que a questão nos dá o valor aqui de t, que é o t, né? O tempo aqui no caso, 20 segundos. Vou apenas substituir aqui onde tem o t. Ó, repito tudo e onde tem a letrinha t, eu vou apenas substituir. Fazendo isso, eu vou resolver essa multiplicação. 337 vezes 20. Ok, fazendo isso, eu vou obter 6.740, que é o cosseno que a gente vai ter, tá bom? Então, é só multiplicar tudo. 177,8 cosseno de 6.740. Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente vai ter o quê? Que a nossa função é igual a 176,5 watts, tá bom? Pronto, mas a questão pede para a gente também dividir esse valor pelo quê? Por raiz de 2. E ele já nos dá que a raiz de 2 é igual a 1,4, tá bom? Então, é só substituir e fazer essa divisão. 176,5 dividido para 1,4. Fazendo isso, eu tenho que a minha função dá o seguinte resultado: 126,07 watts, tá bom? Ok, mas a gente não chegou ainda no nosso resultado. A gente vai utilizar agora a fórmula da potência elétrica, tá bom? Então, pela fórmula da potência elétrica, eu tenho o quê? Que a potência elétrica é igual ao quê? A diferença de potencial, que é o U, que multiplica o quê? A corrente elétrica, que é a nossa letrinha I, tá bom? Bom, a gente já encontrou o nosso U, que é a nossa diferença de potencial. Tá aqui, ó, 126,07 watts, mas a gente precisa da corrente elétrica. Como é que eu vou obter a corrente elétrica? A partir da primeira lei de Ohm. Então, vamos lá. Nós temos que a primeira lei de Ohm nos dá o seguinte:
Ela diz o quê? Que a diferença de potencial é igual ao quê? A resistência que multiplica a corrente elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm, tá bom? Aqui são algumas formas que vocês podem encontrar dessa lei escrita com algumas coisinhas diferentes, né? Mas é sempre a mesma fórmula, tá bom? Aqui eu também deixei esse triângulo, que é um macete para vocês estarem retirando as informações que você precisa, né? Então vamos lá, a partir da primeira lei de Ohm, você pode encontrar o quê? A resistência. Tá aqui, ó, você pode encontrar a resistência, você pode encontrar a corrente elétrica e você pode encontrar a diferença de potencial. Nesse caso, eu tô em busca do quê? Da corrente elétrica. Então, se eu estou em busca da corrente elétrica, eu vou utilizar a segunda fórmula, tá bom? Aqui, todas essas fórmulas que vocês estão vendo, ó, essas são resultados do quê? Dessa aqui, ó, tá bom? Tá certo? Resultado dessa últimazinha aí que vocês podem obter a partir dela. Então, preciso da corrente elétrica, né? Então, vou utilizar essa segunda fórmula que eu marquei. Ok, a corrente elétrica, ela é dada pelo quê? Pela diferença de potencial, que é o nosso U, que divide a resistência, né? A resistência nos foi dado que é de 10, é o 10 com o ômega lá, ó, que a gente tem na questão. Essa é a nossa resistência. Então, apenas substituir, tá bom? Eu escrevi dessa forma, mas vocês podem estar escrevendo assim também, ó, 126... para estarem substituindo da forma bem certinho mesmo, tá bom? Os dois indicam divisão, tá bom? Coloquei a minha diferença de potencial aqui em cima, coloquei a minha resistência aqui embaixo. Agora eu vou dividir 126,7 dividido para 10. Eu vou obter o quê? 12.607 ampere, tá bom? Observe que a corrente elétrica ela é dada em amperes, tá bom? Por isso que tem essa letrinha A aqui, tá bom? Por último, eu já tenho o quê? Eu já tenho a minha diferença de potencial. Eu já tenho a minha corrente elétrica. Agora é só substituir na fórmula da potência elétrica, né? A gente vai voltar para aquela formulazinha inicial e vai substituir os valores. Então, onde tem aqui a minha diferença de potencial, eu coloquei 126,7, né? E onde tem a minha... Eu tenho, no caso aqui, a minha corrente elétrica, eu substituí, que eu já encontrei aqui, né? 12.607. Ok, fazendo essa multiplicação, eu vou obter o quê? 1.589 watts, tá bom? Watts, tá bom? Essa é a nossa potência elétrica e esse é o nosso resultado para essa questão, tá bom? Tô fazendo tudo certinho, substituindo na nossa equaçãozinha que a gente, na nossa fórmula que foi dada, vocês vão conseguir resolver essa questão numa boa, tá bom? Espero que tenha ficado claro para todos, espero que tenham compreendido, tá bom? Obrigada!